Vamos mergulhar hoje numa das passagens mais profundas do Evangelho. É uma cena que acontece ao meio-dia sobre o sol forte da Samaria, um encontro que mudaria não só uma vida, mas o curso da salvação. Estamos falando da história da mulher samaritana e de como um simples pedido de água revela a sede mais profunda da alma humana. E claro, a única fonte que pode, de verdade, saciá-la. E esse convite, sabe, não é só uma frase bonita. É um chamado real para a gente fazer exatamente o que a mulher samaritana fez. Parar um pouco, escutar e permitir que o Mestre revele as verdades que muitas vezes estão escondidas no nosso próprio coração. Então, vamos juntos nos sentar ao lado desse poço e ver o que ele tem a nos dizer hoje. Para a gente entender bem o que está acontecendo aqui, é preciso visualizar a cena. Jesus, em sua humanidade, está cansado da viagem. É meio-dia, o sol a pino. Ele se senta ali, junto ao histórico poço de Jacó. Mas, como a gente vai ver, nada, absolutamente nada aqui é por acaso. Cada detalhe foi, de alguma forma, orquestrado por um propósito divino. Pense um pouco no simbolismo do meio-dia, a hora do calor mais forte, quando todo mundo procura uma sombra. Por que ela iria ao poço justamente nesse momento? O venerável Fulton Sheen nos dá uma pista fantástica. Ela buscava água quando sabia que não ia encontrar ninguém. Ela estava fugindo dos julgamentos. E foi no ponto exato da sua solidão e da sua vergonha que o Salvador a esperava. É impressionante. A misericórdia divina sempre vai ao encontro da nossa miséria. O pedido de Jesus, dá-me de beber, é por si só chocante. Um judeu falando com uma samaritana, algo impensável. Mas a verdadeira surpresa está na sede que ele sentia. Santo Agostinho explica de um jeito genial. Não era uma sede de água, era a sede pela fé daquela mulher. Parem para pensar. O Criador do Universo, com sede de uma de suas criaturas para poder lhe dar a salvação. Ele se faz pequeno, ele pede para poder nos dar tudo. É de arrepiar. A mulher, claro, responde com surpresa, ainda presa às regras sociais da época. E é nesse exato momento que Jesus eleva a conversa a um nível completamente novo. Ele não está falando de água comum, daquela água do poço. Ele começa a falar sobre o dom de Deus e sobre uma misteriosa água viva. E aqui Jesus estabelece um contraste fundamental. De um lado, a água do poço, que a gente precisa buscar todo dia. Ela representa as satisfações que o mundo oferece. São passageiras, incompletas. Elas até aliviam a sede por um instante, mas ela sempre volta. Do outro lado, a água viva, que a tradição da igreja identifica como o próprio Espírito Santo. Essa é diferente. É uma fonte que jorra de dentro da gente para a vida eterna, saciando para sempre a sede mais profunda da nossa alma. Acontece que, para essa fonte de água viva poder jorrar, o terreno da alma dela precisava ser preparado. Havia ali uma ferida, algo que impedia o fluxo da graça. E o médico divino, com uma delicadeza infinita, iria agora tocar exatamente nessa ferida. Então, com 5 palavras, Jesus muda tudo. Vai, chama o teu marido. De repente, aquela conversa teológica se torna dolorosamente pessoal. Esse é o ponto de virada de toda a história. Isso aqui é fundamental a gente entender. A intenção de Cristo nunca, jamais é nos humilhar. É sempre nos curar. A verdade que ele revela sobre a vida dela não é uma acusação, mas é como um relâmpago de luz numa consciência que estava adormecida. Para que a água viva da graça pudesse jorrar, era preciso primeiro remover as pedras dos maus hábitos que estavam entupindo o poço da alma dela. Confrontada com a verdade da sua vida, qual é a reação dela? A mesma que muitas vezes é a nossa: desviar o assunto. Ela tenta escapar do exame de consciência fugindo para uma disputa teológica, abstrata. Mas Jesus, com uma maestria divina, usa essa própria fuga para levá-la ainda mais alto. Ele revela que a verdadeira adoração não depende de um lugar físico, mas de uma disposição do coração, adorar em espírito e em verdade. Então, chegamos ao clímax da conversão dela. É um gesto simples, sabe, mas carregado de um simbolismo tão poderoso que demonstra a transformação interior que tinha acabado de acontecer ali. No momento em que ela reconhece o Messias, acontece algo incrível. Ela esquece completamente por que foi até o poço. Ela deixa o cântaro dela para trás. São Tomás de Aquino nos ensina que este cântaro simboliza todos os nossos apegos mundanos, os desejos desordenados que tentam saciar nossa sede com as coisas da terra.
Abandonar o cântaro é o gesto visível de uma decisão interior. Ela estava, de fato, abandonando a sua vida antiga. Olhem só a jornada de fé impressionante que acontece em poucos minutos. Ela sobe uma verdadeira escada. Primeiro, para ela, ele é apenas um judeu, um estranho. Depois, ela o chama de Senhor, um sinal de respeito. Em seguida, ao ter sua vida revelada, ela o reconhece como profeta. E por fim, inundada pela graça, ela chega ao topo e professa: ele é o Messias. E uma alma que encontra a água viva não consegue contê-la, não consegue guardar para si. A transformação dela simplesmente transborda. Lembrem-se, ela foi ao poço para se esconder das pessoas. Agora, tendo encontrado Cristo, ela corre para o meio da cidade para falar dele a todo mundo. São João Crisóstomo faz uma comparação belíssima. Os apóstolos deixaram suas redes, que eram um instrumento do trabalho deles. Ela deixou o seu cântaro, um instrumento dos seus apegos. E assim como eles, ela se torna uma apóstola. A mulher marginalizada se torna a primeira missionária em Samaria, e o seu testemunho inflama a cidade inteira. E vejam o poder de um testemunho verdadeiro. A cidade inteira vem ao encontro de Jesus por causa da palavra dela. E depois de ouvi-lo, eles mesmos fazem a mais gloriosa profissão de fé. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A conversão de uma única alma se tornou a porta da salvação para toda uma comunidade. E essa história, no fim das contas, se volta para cada um de nós. Ela nos força a perguntar: quais são os meus cântaros? Quais são os apegos, as vaidades, os pecados que a gente continua carregando dia após dia na esperança de encontrar satisfação em poços que só nos deixam com mais sede? Que a nossa reflexão termine em oração, com as palavras que a própria samaritana disse a Jesus e que Santo Afonso nos ensina a rezar. Domine dami hanc aquam. Senhor, dá-me desta água. Que Ele nos dê a graça de abandonar os nossos cântaros, para que, saciados por Ele, possamos também nós nos tornar testemunhas de que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo.